E aí galera, mais um vídeo no canal aqui. Hoje eu vou estar mostrando como alterar entre as câmeras do jogo, caso você tenha mais de uma. Por exemplo, alterar entre a câmera do personagem e uma câmera do cenário, para dar a impressão que estamos jogando um jogo estilo Resident Evil com a câmera fixa. Ou alguns outros jogos que altera para a câmera fixa em alguns pontos apenas. Bom, estamos aqui com o projeto em terceira pessoa, padrão, criado pela Unreal Engine quando tu inicializa ela. É o básico, aquele que já vem pronto. O Elenco a gente vai utilizar para fazer isso. Eu vou fazer o seguinte, eu vou só duplicar essa parede aqui. Com Alt aqui, arrastando. É possível duplicar. E eu vou pegar aqui, escalar o objeto, eu vou diminuir um pouco. E movimentar um pouco para lá. Eu quero deixar uma parede aqui. E o nosso player iniciando aqui. Aí quando a gente der um play e passar por esse vão aqui que eu criei, eu quero que ele mude para uma câmera que vai ter ali, ó. Então vai ser o seguinte, a gente tem que criar aqui algumas blueprints. Ficando com o direito aqui, new folder, blueprint. Aí eu vou criar as seguintes blueprints. Blueprint class, actor, eu vou chamar aqui pp map camera. Vou abrir ela. Ele vai abrir aqui. A gente vem aqui, add camera. E é só isso que a gente precisa. A gente precisa de um ator que tenha uma câmera. Arrastando ela para o cenário. Aí a gente posiciona ela da forma que a gente quer. E o jogo visualize. Aqui. Essa vai ser a visualização dessa câmera. Muito bem. Outra coisa que a gente tem que fazer é vir na câmera aqui e procurar por const, esse constraint aspect ratio. Ele tem que estar desmarcado. Aí ele vai... Às vezes ele vem marcado por alguma razão, mas não vai ser. Enfim. Continuando aqui. É só isso que a gente precisa fazer aqui. E agora a gente vai criar outra blueprint. Que eu vou chamar de BP Camera Trigger. Vou abrir ela aqui, dá para cá. Aqui o componente que eu vou adicionar para ela é um Box Collision. E eu vou dar aqui uma escala de pelo menos de 5. 5 e 5. Vertical não precisa, vertical é só 1. Ou 2. 2. Claro que isso pode ser alterado aqui na hora de colocar no cenário. Dá para mudar essa escala do ator inteiro, né? Eu vou arrastar já aqui pro cenário. Tá aqui. Eu achei que ficou meio pequeno. Eu vou aumentar já aqui para não... Vou botar 10, 10 e 5. Aliás, 15, 15. Isso. Aí. Aqui tá bom. Entrando aqui, o player já vai alterar a câmera para isso aí, mas
a gente tem que fazer a função para isso acontecer. Então, compilar e salvar. Nesse box aqui, a gente tem que procurar esse aqui, ó, onComponentBeginOverlap. E aqui também eu já vou inicializar esse endOverlap. Eu quero que ele entre na visualização dessa câmera só quando ele estiver nesse espaço e depois que eu sair, eu quero que ele saia. Eu vou botar aqui 1.5 nessa aqui para mostrar como dá para mudar a escala dele. Aí, dou a escala. Quando entrar aqui, ele vai mudar para essa câmera. Quando ele sair daquele box, ele vai voltar para a câmera normal. Outra coisa que a gente tem que fazer é criar uma variável e ela vai ser do tipo bp mapCamera. O nome da variável eu vou chamar de mapCamera. E a gente vai ter que clicar aqui, ó. A variável tem que ser pública. Compilando e salvando, a gente já vai ver que aqui, como a gente já está selecionado o box, quando a gente seleciona o box, ele já vai ter essa opção Map Camera. A gente pode selecionar a que está no mundo aqui, que é aquela que a gente colocou ali. Aí ele já tem essa Map Camera. Clicando aqui e botando Get, a gente vai fazer o seguinte também. Clica com o direito, Convert to Validated Get. Se em algum momento ele não tiver setada essa câmera, ele vai vir para cá, não vai vir para cá. E não vai dar erro. A maior parte dos erros que acontece na Unreal é por ter objeto que não foram inicializados. É a mesma coisa que acontece no programa em Java lá, então no pointer exception, ou ter no C lá que tinha o erro de ponteiro para referência inválida. É sempre a mesma coisa. Muda a linguagem de programação, o erro é praticamente o mesmo. Continuando aqui. Eu tenho um Map Camera, que eu vou utilizar depois. Eu preciso desse aqui, ó. Esse Other Actor, eu tenho que dar um Cast to Player. Não, na verdade, Cast to Third Person Character. Ou poderia ser só, não é obrigatório ser o Third Person, né? Pode ser simplesmente Cast to Character. Quando botar aqui, eu tenho o personagem, Get Player, não tem Get Player Controller, tem só Get Controller. Mas eu preciso de um Player Controller, então tem que dar um Cast to Player Controller. É diferente, Player Controller de simplesmente Controller. Controller pode ser um EA Controller para controlar a inteligência artificial. Então esse aqui é o genérico, esse aqui é o específico. Eu tenho, se eu tiver um personagem, se ele puder pegar esse ator e converter em personagem, ele vai tentar converter o controller para player controller. E esse player controller, ele vai ter o set view target with blend. Eu vou pegar o player controller e vou mudar e vou botar aqui o target é o player controller e esse new view target é o objeto que tem a nossa câmera, que vai ser esse map camera. Ó. E esse blend time é o tempo que ele vai levar para fazer isso. Se deixar zero, eu vou compilar e salvar, ele já deve estar funcionando. Se deixar zero, ele muda instantaneamente, né?
E se deixar um, ele vai mudar. Ó, ele vai mudar com uma transição. Isso é bem legal. Não precisa criar uma timeline para fazer isso. Nada. Ele faz isso sozinho. E o principal tá aqui. E o que que tem que fazer quando ele sai da caixa? É praticamente a mesma coisa. Eu vou copiar tudo isso aqui. Opa, copiei duas vezes. Meu teclado ele tá colando duas vezes, às vezes. Ah, só que a diferença é o seguinte: em vez desse New View Target ter a câmera, essa aqui, Map Camera, ela vai ser o próprio personagem. E outra coisa interessante é esse Blend Time a gente converter para uma variável Blend Time. E aí a gente pode simplesmente botar para um público aqui também. E aí aqui no mapa a gente pode pegar esse Camera Trigger e dizer, ó, eu quero que nesse lugar a transição seja 1. Eu quero, se eu quiser colocar outra, a transição pode ser maior. Eu vou fazer isso agora, daqui a pouco. Ah, tá, e agora é assim. Eu mudei a visualização. Tá aqui o nosso personagem caminhando. Vou sair, ele vai voltar para a câmera do personagem. E agora, isso é uma funcionalidade que a gente pode reusar em outras partes do jogo sem precisar programar nada a mais. A gente só precisa vir, por exemplo, aqui, ó, colocar um trigger box aqui também, um end para ele ficar no chão. Botar uma nova câmera aqui. Por exemplo, aqui eu vou botar ela mais para cima um pouco. E aqui no trigger box, eu vou dizer que essa câmera aqui é a câmera 2. E o blend time vou botar ele mais rápido, 0.5. Aí aqui mudou para aquela câmera ali. Tem que fazer alguma coisa para corrigir a movimentação dele. Aqui, abrindo aqui, temos aqui as funções que movem o personagem para frente e para os lados. A gente vai utilizar isso aqui, mas dentro de uma função. Eu vou chamar ela de get input directions. E aí eu vou começar a fazer a mesma coisa. Get controller cast to player controller. Esse player controller eu vou dar um get view target. E aí eu preciso fazer o cast to bp map camera. O que que eu faço? O que que eu faço com isso? Eu vou pegar esse map camera e se ele vier para cá, quer dizer que o personagem já passou pelo trigger e já está sobre visualização dessa câmera aqui. Se ele vier para o cast failed, significa que ele não passou e ele ainda está utilizando a câmera, essa fellow câmera do personagem. Nesse caso de cast fail, a gente vai fazer o seguinte: pegar um return node. Eu vou adicionar aqui dois outputs e do tipo vector. Aí aqui vai ser forward vector e right vector. Eu vou ter dois return nodes desse, um para quando ele conseguir
e outro para quando ele não conseguir. Quando ele não conseguir fazer esse cast ou esse aqui, significa que ele está com a própria câmera. E esse, no caso, é o mais simples. É só a gente copiar isso aqui, que é a movimentação padrão dele. E é isso que a gente vai utilizar. Esse aqui vai vir para o forward vector. E esse aqui vai para o right vector. Bem como está aqui. Ó. Forward, pega o yaw. E o get right vector pega o row e o yaw. E esse aqui vai ser o caso de padrão. E agora a gente vai para o caso de ter uma câmera. Eu vou pegar essa câmera e vou pegar o get world rotation. Aí eu vou pegar world rotation. Eu vou dar aqui eu vou clicar com o direito e botar um split. Porque eu não preciso do pitch. Eu preciso só do row e do yaw. Bem como eles aqui não precisam. E eu vou pegar a mesma coisa aqui. O get forward vector e o get right vector. É praticamente a mesma coisa. Preciso do yaw aqui no forward e do row e do yaw. É só isso. Isso já deve resolver o nosso problema. E aqui eu pego ele pega o control rotation. Inclusive, dá para fazer isso aqui. É a mesma coisa, ele não precisa de dois get control rotation. E eu posso criar uma função pura. E se deu certo agora, ele vai, eu só preciso substituir por get input directions. Ó, está funcionando. Vem para cá. Ele está funcionando exatamente como eu previ. Aí que mudou para cá, ele está se movimentando corretamente. Em alguns momentos fica complicado fazer uma transição aqui, ó. Porque o ideal seria fazer como? Ele não mudar os input directions quando ele já está caminhando. E mudar somente se ele parou ou mudou de direção. Aí a gente mudaria input direction. Para fazer isso já não é tão simples assim, leva um tempinho. Mas basicamente tem que criar duas variáveis aqui, do tipo float. E eu vou chamar lá de last input forward e last input right. E aí vai ser o seguinte. Eu vou ter que criar uma função aqui. Eu vou chamar ela de
O movimento foi alterado. Aí eu vou fazer o seguinte. Get aqui, ó, last input forward, esses dois. E tem aqui, ó, move, ó, esse axis value tem esse move forward, backward e move right, left. Isso é a comparação que eu vou ter que fazer. Se o último for igual ao atual, quer dizer que ele não mudou. Mesma coisa, right. Então, para ele mudar, na verdade, tem que ser diferente. Not equal. É melhor fazer essa comparação. Se o último for igual ao atual, for diferente do atual, ele mudou. Mesma coisa. Not equal. E aqui tem um OR boolean. Se qualquer uma dessas duas condições for verdadeira, ele mudou o movimento. Então aqui eu vou adicionar um return node. E essa é uma função que pode ser pura também. Só que daí a gente tem que fazer o seguinte, a gente tem que, depois que ele adicionou o movimento, a gente tem que mudar esses input forward. Para isso eu acho que dá para fazer o seguinte. Esse get input directions aqui, a gente vai mudar um pouco ele. Ele não vai mais ser puro. E ele não vai mais retornar valor nenhum. Ele vai promover uma variável aqui. Eu vou chamar ele de input direction forward e promover para input direction right. Aí eu vou fazer o seguinte. Eu vou setar isso aqui. E aqui o forward. Mesma coisa o right. Muito bem. Aí a gente faz o seguinte, em vez de mudar, a gente vai mudar o nome dessa função para set input directions. E também a gente tem que mudar o compilar e salvar para ele puxar de novo aqui para ele não ter. E aí a gente vai fazer o seguinte. A gente vai criar uma função para substituir esse add movement input aqui.
Eu vou chamar ele de Add Movement Input New. A gente vai usar ela em vez de utilizar a que já vem. Infelizmente não dá para fazer um override dessa função, né? Mas eu preciso do word direction, preciso do scale value. Esses outros dois aqui eu não vou utilizar. Só que aí eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma sequência de eventos. A primeira coisa que eu vou fazer é verificar se teve movimento, mudança no movimento. Se teve, eu vou dar um set input directions. E depois eu vou vir para cá. E depois eu vou fazer o seguinte. Esse set e o get last. Get. Aqui, ó. É move. Aqui, ó. Move forward. Aí, se eu movimentei, eu vou setar os valores novos desse last. Move right. Aí, aqui, set. Eu vou fazer isso. Ele vai verificar se ele mudou de movimento. Se ele mudou de movimento, ele vai mudar os input directions. E aí, com isso, ele já vem aqui com a direção e a escala que vem de lá. E aqui, no Event Graph, a gente vai mudar isso aqui para isso aqui. Add movement input new. Só que daí, esse word direction forward vem daqui. Isso aqui. E o input direction right vem daqui. Se deu tudo certo, primeira vez que ele vai entrar no jogo, isso aqui vai ser 000. E aí ele vai vir aqui e vai ver se algum deles mudou, provavelmente vai, quando eu mexer na tecla. Ele vai vir e vai colocar o set input direction. Se eu não mexer na direção, ele vai seguir com a mesma direção de antes. Aqui faltou vir aqui e ligar aqui o cast fail desse aqui também. Tinha ligado só esse. Tem que estar ligado o map camera aqui para ele poder se movimentar. Porque aqui eu não tenho map camera, tenho a câmera do personagem. Ó, ele segue andando na mesma direção de antes. Se eu não mexer na direção. E agora, ó, eu tô andando pra cá e ele segue andando. Mesma coisa também, ó, tá andando reto, ele segue andando reto, a menos que eu mude de direção. E é isso aí. Feitas essas modificações, deu para corrigir o movimento do personagem quando ele passa para as câmeras. Isso é o principal para o jogo funcionar direito. Eu acho que trocando de câmera e a movimentação ficar invertida não é legal, né? E é isso aí, valeu, até a próxima.